Então, nessa noite, nós vamos falar algo que o Senhor ministrou ao meu coração aí ao longo desses dias que se passaram. E nós vamos falar sobre como nós termos uma vida frutífera. Amém. O amém vai melhorar quando a gente entende. Quando a gente entende que uma vida frutífera não é só uma vida que produz frutos, mas uma vida frutífera é aquela que dá bons resultados. Amém. É uma vida que traz benefício, né, para si, é uma vida produtiva, uma vida que produz. E eu creio, irmãos, que você e eu, nós não estamos nessa terra por qualquer coisa, por qualquer motivo, nós não caímos de paraquedas. Existem bons resultados do Senhor para as nossas vidas, existem bons resultados do Senhor para hoje, para nós, para essa semana, para esse mês ainda de janeiro. Você não precisa esperar o meio do ano ou até o final do ano para ter bons resultados. Os resultados podem começar a acontecer agora mesmo. Glória. Aleluia. Amém, irmãos? Então, você abre comigo a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3. Glória. Enquanto você vai abrindo em Mateus 13, 3... eu vou ler para nós ganharmos tempo. De Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Versículo 5 de Mateus capítulo 13. A outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz, secaram. Outra caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, preste atenção aqui comigo. Essa parábola do semeador é uma parábola bem conhecida. Eu fiz questão, irmãos, de pegar esse texto que se encontra em 3 livros, né, do Evangelho, em 3 evangelhos. Essa mesma parábola, ela se encontra no Evangelho de Mateus, ela se encontra no Evangelho de Marcos e ela se encontra no Evangelho de Lucas. Então eu peguei cada passagem na Bíblia, na versão da Bíblia King James, eu peguei cada passagem que consta nessa parábola, na visão de cada autor, para a gente poder ter uma melhor visão do que o Senhor quer passar para nós. Amém, irmãos? Observe, de fato, nós sabemos que a semente, ela é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando o semeador saiu a semear, fazendo uma comparação com uma semente, a Bíblia fala que uma semente caiu à beira do caminho. E quando Jesus vai trazer a explicação dessa parábola para os seus discípulos, nos 3 evangelhos mostra que de fato essa semente, a palavra que caiu à beira do caminho, são as pessoas que ouvem, escutam, mas não compreendem a palavra. Com isso, não creem e não são salvos. Vocês estão comigo? Essas pessoas, elas escutam, elas ouvem, mas elas não entendem, elas não compreendem, e por causa disso elas acabam não crendo e elas acabam não sendo salvas. Essa palavra salvação é uma palavra que também traz alguns sinônimos bíblicos, como cura, preservação, provisão. Então existem pessoas que elas estarão no culto, recebendo uma palavra, mas por elas muitas vezes não compreenderem e não discernirem, então o diabo vem e arrebata-lhe essa palavra do coração delas, e por causa disso essas pessoas elas deixam de crer e elas deixam de usufruir os benefícios que foi conquistado para nós na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Ok. Mas a Bíblia fala também que houve sementes que caíram em solos rochosos, em pedregulhos, entre pedras, e a Bíblia fala que são as pessoas que ouvem, recebem a palavra com alegria, mas creem por algum período, são de pouca perseverança. Por causa da palavra chegam os problemas, tribulações,
as perseguições e logo perdem o ânimo, desistem no tempo da provação e rapidamente sucumbem. Vocês estão aqui? Observe que agora nós estamos falando sobre outro tipo de pessoas, que tem algo similar à primeira, elas ouvem também, agora essas recebem até com alegria, se animam, talvez no culto elas dão glória a Deus e aleluia, e é para dar mesmo, mas logo agora na Bíblia atualizada, dessa versão agora de 2020, quando elas saem do culto, então por causa das pressões, das perseguições, por causa de tantas levantes que o diabo está por trás, essas pessoas elas deixam de perseverar, elas creem por algum tempo, mas por não permanecerem perseverando até o fim, então essas pessoas elas desistem e elas deixam de usufruir o que Deus tem para elas. Vocês estão comigo? A primeira nem começa a crer, a segunda começa a crer, mas para no meio do caminho. Mas receberam a mesma palavra, a mesma semente. Agora observe, a terceira que caiu entre os espinhos, a Bíblia diz que são as pessoas que ouvem a palavra e seguem o seu caminho, mas as preocupações e os prazeres da vida diária e a sedução das riquezas, as muitas ansiedades e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando infrutífera e não conseguem amadurecer. Essas pessoas aqui, elas já estão no terceiro estágio, elas recebem a palavra, elas seguem a sua vida, mas elas se deixam ser contaminadas por desejos desenfreados, desejos da carne, concupiscência da carne, e algumas preocupações por conquistar coisas, por querer muitas vezes bênção e não um abençoador, e infelizmente essas pessoas elas também não prosseguem na caminhada, e elas não conseguem amadurecer, elas não conseguem crescer, elas não conseguem florescer. Mas eu vou lhe dizer, uma característica que tem nela, que tem em todas, é que elas também ouvem a mesma palavra. Vocês estão aqui? Glória. Agora, a Bíblia fala sobre um quarto tipo de solo, que recebe também a mesma palavra. E a Bíblia fala que são pessoas que ouvem a palavra de bom coração e com sinceridade. E essas pessoas acolhem, entesouram e a entendem. Algumas versões falam que elas retêm a palavra. E com perseverança frutifica e produz grande colheita. Alguns em 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foi semeado. Observe, irmãos, que nesse tipo de solo, esse tipo de pessoa que recebeu a mesma palavra, então eles decidem fazer algo com essa palavra. E a Bíblia diz que a primeira coisa que eles decidem fazer é receber essa palavra, ou ouvir essa palavra com bom coração e com sinceridade. Essas pessoas elas não tratam a palavra com desprezo, elas não tratam a palavra com leviandade, elas não tratam a palavra como comum. Não, elas agarram a palavra que está sendo semeada no bom solo do seu coração. Eu creio que nessa noite nós não estamos aqui falando nem com o primeiro solo, nem com o segundo, nem com o terceiro. Nós estamos falando aqui com corações que são desejosos. Com corações que estão prontos para receber a palavra com sinceridade. Oh, glória! Aleluia! E por causa disso, eles perseveram e têm uma grande colheita. Agora, uma coisa que nós não podemos deixar de falar, e isso o próprio Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que quando nós olhamos esse último solo, o quarto, nós pensamos que para essas pessoas não vem tribulação, não vem perseguição, não vem tentação, não vem angústia, não vem preocupação. Não, para essas mesmas pessoas vem tudo que os outros vieram também. Mas agora elas aprenderam a lidar com essa situação. Às vezes nós somos tentados a pensar que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Todas as vezes que eu chego na minha casa e tem uma grama na frente, eu sempre olho para a minha grama e digo, meu Deus do céu, ela está muito seca. Aí eu olho para a do vizinho, se a do vizinho está seca também, eu digo, rapaz, estamos igual.
Mas eu sempre sou tentado a pensar que a grama do vizinho está melhor do que a minha, quando na realidade ele pode estar olhando e pensando que a minha ainda é melhor do que a dele. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que pressão ou perseguição ou tentações para nos preocuparmos, para desistirmos, para fracassarmos, ela vai chegar para todo mundo. Mas o problema não é elas chegarem, o problema é como elas vão nos encontrar. O que faremos em meio a isso? E isso é o que tem a ver com o que nós estamos ministrando. Como ter uma vida frutífera. Você está aqui comigo? Como ter bons resultados. Oh, glória. Então, existem pessoas que estão em um culto recebendo a mesma palavra. E essas mesmas pessoas, elas vão passar pelo que todo mundo está passando. Mas elas vão chegar até o fim. Elas vão ver o resultado. Elas vão provar e ver que o Senhor é bom. Elas não vão desistir do evangelho. Elas vão reter a palavra. Elas vão permanecer firmes. Oh, glória. São pessoas que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas elas permanecerão firmes no Senhor. Sabe quem são essas pessoas? Eu estou diante delas. Eu estou olhando para elas. Oh, glória. Aleluia. Agora, o maior segredo que nós temos que entender é que a Bíblia, ela mostra 3 coisas nesse tipo de solo que frutifica. A primeira coisa, ela fala que são pessoas que ouvem de bom e reto coração, com sinceridade. Segunda coisa, por causa disso, eles retêm a palavra. E porque eles retêm a palavra, eles perseveram. E porque eles perseveram, então vêm os frutos. Então, para que eu tenha fruto, eu preciso perseverar. Para eu perseverar, eu preciso reter algo no meu coração, que é a palavra. Mas para eu reter algo no meu coração, começa como eu vou receber essa palavra. E sabe, irmãos, quando eu observo isso, e a Bíblia fala sobre o como ouvir com bom coração, com sinceridade, com retidão. Essa palavra ouvir, segundo o dicionário Strong, significa a palavra akou. E essa palavra significa prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, considerar o que está ou tem sido dito. Isso significa a palavra ouvir. Agora, eu peguei esse mesmo texto que fala sobre o último solo, na versão da Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E na NTLH diz assim: e as sementes que caíram em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Então observe que a obediência está inteiramente conectado em você ter um coração bom, um coração sincero e reto diante da palavra que está sendo semeada na sua vida. E quando nós observamos, irmãos, sobre essa palavra obediência, então isso me traz e me faz entender que na realidade o que faz alguém, preste bem atenção, receber a palavra de uma maneira boa, com sinceridade, com retidão, não é alguém que simplesmente admira a palavra, não é alguém que simplesmente sente alguma coisa por ela, não é alguém que pensa sobre ela, mas é alguém que faz alguma coisa com ela. Ouvir a palavra, preste bem atenção, com bom coração, reto, com sinceridade, é você não somente ser ouvinte, mas sobretudo ser praticante dela. Fazer alguma coisa com o que você está ouvindo. Oh, glória. Ouvir a palavra e não fazer nada com ela traz o mesmo resultado de quem nunca ouviu. Nenhum. Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, quando a Bíblia fala sobre nós ouvirmos a palavra, a maioria das vezes, eu não vou dizer que todas as vezes, mas a maioria das vezes quando a Bíblia fala sobre o ouvir a palavra de Deus, ela traz uma conexão de estarmos fazendo alguma coisa com o que estamos ouvindo, de estarmos fazendo alguma coisa com a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso, ouça só. Em Josué 1:8 diz: não cesse de falar desse livro da lei,
Antes, medita nele dia e noite. Preste bem atenção, para você meditar em algo, você precisa conhecer algo, ouvir algo. Então ele diz, preste atenção, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Só assim, ou assim então, prosperará os teus caminhos e será bem sucedido. Ou seja, terá bons resultados, será frutífero. Então perceba a conexão entre ouvir a palavra e fazer alguma coisa com ela. Eu vou lhe dar um outro texto que mostra essa conexão de uma maneira maravilhosa. Observe que uma outra palavra que mostra isso, ele diz assim, em João capítulo, você não precisa abrir lá, para nós ganharmos tempo, mas em João capítulo 10, versículo 27, diz, as minhas ovelhas, tem alguma ovelha do Senhor aqui? Diga, está falando comigo. Olha o que ele diz, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem as minhas palavras, e eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz e elas são conduzidas, elas fazem alguma coisa. Elas não ouvem a minha voz e permanecem no mesmo lugar. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas fazem alguma coisa. Às vezes as pessoas estão dizendo, eu sou ovelha assim do rebanho do Senhor, mas não estão fazendo nada. As ovelhas que são reconhecidas por Deus são aquelas que não somente ouvem, mas fazem alguma coisa. Vocês estão aqui? Preste atenção nesse outro versículo aqui. Em Lucas, só ouça, capítulo 11, versículo 28, diz assim, ele respondeu, falando sobre Jesus, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Glória, faz alguma coisa com ela. Vocês estão aqui? Mas existe um versículo que para mim mostra mais claro ainda, de que de fato, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando uma semente é semeada no bom solo do nosso coração, que nós devemos fazer algo com ela, para que a gente possa frutificar. Está exatamente em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, vai ser colocado aqui, mas eu gostaria que você ouvisse atento, com atenção ao que eu vou ler. Diz assim, portanto, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, perceba, ouve e pratica. Ele diz, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, perceba, existem pessoas que ouvem e não praticam. Quem são essas pessoas? São as três que nós falamos lá na parábola do semeador. Ele diz, essas pessoas, elas não praticam, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Grande foi a sua queda e grande foi a sua ruína, sucumbiu. Agora, uma coisa que eu percebi enquanto eu estava estudando essa palavra e lendo esse texto e meditando nesse texto, é que preste bem atenção, as duas pessoas, elas ouvem a palavra, mas uma pratica e outra não. Ambas receberam a mesma palavra. Uma decidiu fazer algo com ela e outra não. A que decide fazer algo com ela da maneira correta é chamado como alguém que é prudente, porque edificou a sua casa sobre a areia, ou sobre a rocha. Mas a que ouve a palavra e não a pratica, não faz nada com ela, é chamado de insensato ou imprudente, porque edifica a sua casa sobre areia. Uma coisa que nós precisamos entender é que em tempo de chuva, em tempo de tempestade, a gente não edifica coisas. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de acompanhar algumas obras, seja da minha casa, eu estou falando obra literal mesmo, não estou falando de igreja, mas obra, construção, na minha casa, reforma, aqui na igreja. E eu vou lhe dizer, eu me lembro que quando estava colocando a laje, batendo a laje na minha casa, eu me lembro que começou a chover e eles não puderam concluir. Esperaram um tempo correto para poder bater a laje e poder, então, fazer a construção. Então, tempo de chuva não é tempo de edificação. Eu imagino que nessa parábola, essas duas pessoas, elas sabem disso.
Por isso que quando a chuva chegou, havia edificação. Apesar de uma ter edificado na rocha e outra edificada na areia, mas ambas empenharam esforços. Uma da maneira correta e outra da maneira errada. Vocês estão aqui? Amém. Glória. Então, uma coisa me chamou a atenção. É que, preste bem atenção, é que é interessante ver que nós não podemos edificar em meio à chuva. Mas ambos sabem que a chuva virá algum dia. As pessoas, elas estão na igreja, elas estão ouvindo a palavra, mas elas não desconhecem os ardis de Satanás. Elas não desconhecem de que nós vivemos em um mundo que jaz do maligno. Elas não desconhecem que no mundo terá aflição, mas elas desconhecem que terá bom ânimo, que precisa ter bom ânimo para vencer o mundo. Elas não desconhecem que pode haver pressões, perseguições, mas o problema é que meio a tudo isso, mesmo reconhecendo que pode ter tudo isso, elas decidem não fazer o que elas sabem que devem fazer. Então chegou uma conclusão ao meu coração, é que ouvir a palavra, preste atenção nisso, ouvir a palavra e não praticar, é alguém que se prepara para a tempestade, sem fazer o que sabe. Ouvir a palavra sem praticar é alguém que se prepara para a tempestade sem fazer o que sabe. É alguém que vem para a igreja, ouve a palavra, sabe que a qualquer momento, a qualquer dia, pode receber um relatório ruim, pode receber uma má notícia, mas vive uma vida deixando a vida me levar, a vida leva eu. Achando, preste bem atenção, que quando a tempestade chegar, a casa que ela edificou vai ser suficiente para se manter em pé, e eu vou lhe dizer, não será. É por isso que a Bíblia fala que essas pessoas, elas são negligentes, elas sabem o que se deve fazer, mas elas não fazem. Então eu vou repetir a minha conclusão, é que ouvir a palavra e não praticar, é alguém que se prepara para a tempestade, sem fazer o que sabe fazer. Mas ouvir a palavra e praticar é alguém que faz o que sabe e por isso se prepara para a tempestade. Sabe, irmãos, uma coisa que nós não podemos nos iludir é que existe presentes esperados e inesperados do Senhor para as nossas vidas. É que Deus, Ele é o nosso Jeová Jiré, é o Deus da nossa provisão, é o Deus que nos prospera, é o Deus que vê antes as nossas necessidades. É um Deus que é o nosso Pai. Nós sabemos que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais do que suficiente. Nós sabemos que servimos a um grande Deus. Nós sabemos, irmãos, que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa também que nós sabemos. Nós sabemos que o dia mau, ele pode chegar para qualquer um. As chuvas, elas dão naqueles que praticam e que não praticam. A chuva chega nos que ouvem a palavra e nos que não ouvem também. As tempestades vão chegar e a gente precisa começar a entender como nós devemos nos preparar a essas situações. Porque, de fato, o problema não é a situação chegar, é como ela vai nos encontrar. Se ela te encontrar da maneira certa, edificando a sua vida sobre a rocha, ou seja, não somente sendo ouvinte na palavra de Deus, irmãos, a tempestade vai dar contra a sua vida, mas você vai permanecer de pé. Glória. Nós viajamos agora de férias e nós estávamos em outro país, em outra nação, e lá é período de inverno nesse momento, e na cidade que nós estávamos, ela não neva, mas tem muito raio, tem muito relâmpago. Então um dia eu acordei e de manhã meu cunhado veio falar comigo e perguntou se eu tinha ouvido os relâmpagos, se eu tinha ouvido os raios, e eu disse que não, e ele ficou surpreso por eu não ter ouvido, porque ele disse que foi muito forte, e foi por um bom tempo durante a noite.
Mas eu vou lhe dizer, enquanto os raios estavam acontecendo, eu estava em outro momento. Isso foi durante a noite. Os raios vieram, a tempestade se formou, mas deixa eu dizer, eu nem vi. Eu nem vi. Sabe, é como uma história que fala, que eu não sei se é verídico ou não, mas diz que em uma determinada cidade onde teve um tsunami, diz que um casal estava na praia, e diz que no momento em que teve aquele tsunami, eles estavam fazendo mergulho. O tsunami aconteceu, passou por cima deles e eles nem perceberam. Só perceberam quando saíram do mar e viram que não tinha mais nada, só tinha mar, só tinha água agora. Mas eles estavam tão profundos que algo aconteceu que eles nem estavam nem percebendo. Sabe, preste bem atenção, ouvir a palavra e praticar vai fazer você entrar em um estágio, vai fazer você entrar em um ciclo, vai fazer você estar em uma estação onde o diabo vai levantar coisas e você nem sabe que está vindo contra a sua vida. Glória! Deixa eu dizer uma coisa, para melhorar. Quando eu era mais jovem, tinha um jogo no computador, bem antigo. Se você é a minha idade, e olha que eu sou jovem, tem um jogo no computador que eu não sei se você tem hoje, eu brincava, e acabava perdendo algumas vezes, que chamava Campo Minado. Você lembra disso? Você vai apertando, e aí vai aparecendo a casinha. Mas você não sabe se quando você apertar, vai ter lá, vai explodir. E você vai apertando e vai abrindo, vai apertando e vai abrindo. Né? E quando às vezes você pensa que vai apertar e o negócio não vai explodir, explode. Mas deixa eu dizer uma coisa, preste bem atenção. Ser um ouvinte praticante da palavra é estar em uma terra, é estar em um campo minado, e eu vou lhe dizer, e a bomba ela não vai explodir. Você vai andar e você nem vai saber que ali é um campo minado. Você nem vai saber que existe bomba. O diabo prepara umas circunstâncias. O diabo prepara um laço. O diabo prepara uma armadilha. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aqueles que praticam e ouvem e praticam a palavra de Deus, nenhum laço do passarinheiro, nenhuma peste perniciosa, nem setas que voam de dia e de noite alcançará as nossas vidas. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o seu cajado e a sua vara nos consolam todos os dias das nossas vidas. O que eu quero dizer para você é que nós podemos estar nesse mundo como um sistema do diabo. E eu vou lhe dizer, e ainda assim, você ter a sua casa edificada sobre a rocha, você se manter de pé. Mesmo vindo preocupações, mesmo vindo tentações para desistir, mesmo vindo ataques do diabo, mas você está firme em Deus. Oh glória, oh glória, aleluia. Eu creio que aquele que ouve a palavra e pratica, que edifica a sua vida sobre a rocha, não é alguém que simplesmente faz isso apenas por uma vez. Não é alguém que fez isso uma vez na vida. É alguém que faz isso constantemente. Porque ele se prepara para uma situação que está por vir. Eu te pergunto, irmão, será que nós estamos preparados para alguma situação que está por vir? Eu vou lhe dizer, o grande problema é que as pessoas querem se preparar na situação, quando você tem que se preparar antes dela. Preparar na situação, você pode contar com a misericórdia do Senhor, com o escape e a urgência de Deus. Mas eu vou lhe dizer, irmãos, quando você se prepara antes disso, uau, não é que a misericórdia não pode vir, mas você usufrui de uma graça, onde você agora não assiste de camarote. Eu não consigo ver alguém que edificou a sua casa sobre a rocha, vendo as chuvas e as tempestades, e essa pessoa com medo de que sua casa fosse derrubada. Não, ela não está nem aí. Ela não deixa de fazer o que ela precisa fazer, porque ela sabe como edificou a sua vida. Às vezes as pessoas elas temem o dia de amanhã, porque elas não fazem o que elas precisam fazer hoje. Vocês estão aqui? Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas
ouvintes. Aí ele complementa: enganando vós mesmos. Eu vou repetir: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vós mesmos. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que se tem uma coisa que precisa estar firme, alicerçada em nosso coração, é a palavra do Senhor. É essa palavra que vai trazer segurança para as nossas vidas. E facilmente você perderá essa palavra se você não fizer nada com ela. Facilmente. Eu vou lhe dizer, aqueles três tipos de solo, eles receberam a mesma palavra, mas nada adiantou. A grande diferença não é a palavra que você recebe, mas a grande diferença é o que você faz com o que você recebe. Oh, glória! Aleluia! Você está aqui? Mas eu vou lhe dizer, tem uma coisa que nesse versículo diz, que depois que você recebe a palavra de bom coração, de uma maneira sincera e um coração reto, a Bíblia fala que nós precisamos reter essa palavra. Ficar com essa palavra dentro de nós constantemente. Essa palavra reter significa a palavra, segundo o dicionário Strong, a palavra katecho. E essa palavra significa manter amarrado, seguro, posse firme, conseguir a posse de, tomar ou possuir. Essa palavra reter significa manter amarrado. É algo que não pode soltar. É algo que precisa ficar em nós bem amarrado e bem ajustado. Algo que não pode ser perdido. Agora, se a Bíblia nos exorta, dizendo que aquele que tem frutos, aqueles que obtêm resultados, são aqueles que retêm a palavra, e nós sabemos que reter é possuir nela, é manter amarrado, é porque eu creio que há uma possibilidade em você perder essa palavra. Existe uma igreja na Bíblia que eles estavam sendo tentados a perder a palavra que foi ministrada. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele visitou essa igreja. Quando nós lemos lá em Apocalipse, você não precisa ir lá, mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o anjo da igreja em Filadélfia, ele escreve e traz essa revelação do que estava acontecendo na igreja para João na ilha de Patmos. E agora a gente consegue ter um raio-x da igreja em Filadélfia. E ele diz algo interessante. Ele diz assim, preste bem atenção. Ele diz: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Aí ele diz algo interessante. Ele diz: o que ele abre, falando do Senhor, ele diz: o que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém consegue abrir. No versículo 8 ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e não negaste o meu nome. Aí no versículo 10 ele diz assim: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, por a prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, conserva. Algumas versões dizem: mantém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o prêmio a ser conquistado por você. Sabe, irmãos, uma coisa que nós vemos aqui nessa igreja é que Jesus, ele visitou essa igreja. E quando eu falo visitou, não falo que ele visitou de forma física, mas Jesus mostrou para João aquilo que estava acontecendo nessa igreja. Houve uma visitação do Senhor lá. E o Senhor, ele conseguiu ver que nessa igreja, preste bem atenção, ele conseguiu ver que nessa igreja ele tinha aberto portas. Havia uma porta aberta. Mas ele diz: essa porta aberta, ela está aberta porque quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Agora ele diz: vocês estão fracos.
Vocês não têm força. E essa palavra força aqui é a palavra dunamis. Poder de fazer milagre. Ele está dizendo, vocês não têm força para acessar essa porta que já está aberta. Mas ele diz, uma coisa eu percebi em vocês, é que vocês têm guardado, retido a palavra que receberam. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês receberam a palavra, mas agora vocês precisam entrar por essa porta. Você precisa invadir esse lugar. Eu já abri a porta. E se eu abrir, não há homem nenhum, não há inferno nenhum que possa fechar. Vocês estão aqui comigo? Mas ao mesmo tempo ele diz, mas vocês não estão fortes, vocês estão fracos, a porta está diante de vocês, mas vocês não conseguem entrar. Mas o mais impressionante é que ao longo do texto, ele diz algo interessante, ele diz, mas porque vocês guardaram a minha mensagem, porque vocês guardaram a minha palavra, virão aqueles enganadores, virão aqueles mentirosos, para roubar isso de você. Mas eu vou lhe dizer, porque vocês guardaram a minha palavra, ainda que no mundo, o texto diz, ainda que no mundo hajam tribulações, ainda que no mundo haja perseguições, eu todavia livrarei vocês por causa da minha palavra. Aí ele diz, guardem o que tem, para que vocês não percam. Para que vocês alcancem o prêmio da soberana vocação de Deus na vida de vocês. Guardem o prêmio. E é exatamente hoje o que o Senhor está ministrando para nós. Eu creio que o Senhor já nos visitou, está nos visitando. Tem uma porta gigante aberta para o ano de 2020. Essa porta tem o nome: expansão e crescimento acelerado. E nós precisamos entrar nessa porta. Mas uma coisa que vai nos fazer entrar nessa porta, é simplesmente, irmãos, nós guardarmos essa palavra e fazermos alguma coisa com ela. Oh, glória! Aleluia! Sabe, o que o Senhor está dizendo para essa igreja, por meio de João, é que por causa de eles guardarem a palavra, o Senhor iria livrá-los na situação. Mas por não fazerem algo com essa palavra, eles não iam entrar na porta que estava aberta. Sabe, ouvir a palavra traz algum benefício, traz até uma edificação, mesmo que seja na areia. Pessoas até se alegram, pessoas até seguem o seu caminho. Pessoas até saem motivadas daquele culto, saem até alegre, dando glória a Deus, dizendo ao pastor como foi abençoado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vai chegar a segunda-feira, vai chegar a terça, a quarta, vai chegar o próximo mês, vai chegar o dia 30, e essa palavra precisa continuar borbulhando. Em nosso coração. Aleluia! Porque sobre uma palavra o Senhor abre a sua porta. O Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos dá um caminho, e nós precisamos entrar nesse caminho, nós precisamos entrar nessa porta. É maravilhoso saber que as chuvas vão vir e vão dar contra a casa e nada vai acontecer. É maravilhoso saber o que agora João estava sabendo sobre aquela igreja, que o mundo iria entrar em um caos, mas porque guardaram a palavra, o Senhor ia dar o livramento. Mas eu vou lhe dizer, Deus tem muito mais só do que livramento. Deus tem mais coisa do que livramento. Deus, Ele quer que você comece a experimentar, a provar e ver o que é bom. Eu vou lhe dizer o que é que Deus quer. Deus não quer que você seja só um ouvinte, sabendo agora que Ele tem poder para te curar. Ele quer agora que você seja um praticante. Impunha as suas mãos e vejam outros serem curados. Deus não quer somente que você ouça, faça o centro de treinamento bíblico Rema. Uau! E aprenda sobre a autoridade que você possui como crente, como cristão. E simplesmente fique calado. Deus quer que você pegue esse conhecimento, coloque em prática, dizendo ao diabo que bate em retirada da sua vida, da sua família e dos seus negócios.
Deus, Ele não quer que você saiba que Ele é o Deus de Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que traz o suprimento. Deus, Ele quer que você agora abra a sua boca e comece a declarar que aquele que se fez pobre na cruz é aquele que te faz rico agora nessa terra, te faz reinar em vida. Ele quer que você abra a boca e comece a usufruir e comer o melhor dessa terra. Em outras palavras, Deus quer que a gente faça alguma coisa com a palavra que estamos recebendo. Em outras palavras, Deus quer que a igreja não seja um clube social. Deus quer que a igreja não seja um lugar de entretenimento. Deus quer que a igreja seja um lugar de abastecimento, para você correr mais longe. Deus quer que a igreja seja um posto de combustível espiritual, para você parar ali, receber o que você precisa, para continuar a sua carreira, para continuar andando, para continuar avançando e chegar aonde Deus quer. Uau, cadê o grupo de louvor? Por favor. Para terminar, a terceira coisa que as pessoas fizeram não foi só ouvir a palavra com bom e reto coração. Não foi simplesmente só reter a palavra, mas eles fizeram uma coisa, eles perseveraram. Eles não desistiram. Eles não desistiram. Sabe, se você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, eu vou lhe dar uma dica: desista de desistir. Desista de desistir agora mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Eu vou repetir: Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Eu vou lhe dizer: nem eu me agrado. Nem eu me agrado. Nem ninguém se agrada daqueles que retrocedem. Quanto mais o Senhor. Vocês estão aqui? Amém. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia eu estava, não me lembro se eu estava orando ou meditando, mas o Senhor disse algo ao meu coração. Eu estava crendo em algo, perseverando em oração, e algo ainda não tinha se manifestado. E então veio uma tentação para eu parar de perseverar. Mas o Senhor falou algo comigo e disse: quando você começou a perseverar, quando você começou a crer, você já tinha o que você espera? Eu disse: não. E por que você começou? Porque eu acredito que vai acontecer. E por que vai parar? Se você começou, você vai até o fim. Nós iremos até o fim. Você pode dizer isso? Satanás, me escute. Eu vou até o fim. Escute, em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, para te concluir, ele diz: meus irmãos, está falando conosco, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Sabe, deixa eu dizer uma coisa: existem promessas maravilhosas do Senhor para as nossas vidas, mas essas promessas não irão se manifestar para meninos, para crianças, mas para pessoas maduras. E o que o Tiago está falando conosco de uma forma bem objetiva é que para nós sermos maduros, para que não nos falte coisa alguma, vai haver provações, mas essas provações
nós precisamos entender que é a prova da nossa fé, que ela produz perseverança. Glória. Às vezes as pessoas, elas dizem umas para as outras: mas você está crendo até hoje e nada aconteceu. Eu vou lhe dizer, possa ser que na visão dela a manifestação de fato não tenha acontecido, mas dentro de você está criando um homem e uma mulher gigantesca na fé, porque a sua perseverança produz amadurecimento em Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando isso se manifestar, você agora vai para um nível maior, para coisas maiores. Não queira receber o que você recebeu no ano de 2019. Deus tem coisas maiores para nós no ano de 2020. Mas o ano de 2020 nós só receberemos o que Deus tem para nós se continuarmos perseverando o que ainda não recebemos do ano de 2019. Não desista de crer. Não desista de crer. Eu concluo com isso, dizendo para você, preste bem atenção. Aleluia. Pode começar a tocar aí. Uma das coisas que me fazem refletir sobre a minha saúde física, de estar constantemente agora buscando a reeducação alimentar. Eu parei, mas agora eu estou voltando de novo. É simplesmente também pelo fato, não só de ter minha esposa nos meus ouvidos, mas também porque a nutricionista, quando ela me enviou a receita, ela botou uma frase que talvez você já conheça, talvez já tenha ouvido, mas isso mudou a minha forma de olhar, a minha saúde. E ela disse: quando pensar em desistir, lembre o porquê você começou. O motivo que te fez começar, ele tem que ser maior do que o motivo que está te fazendo desistir.